Boa noite, gente. Tá todo mundo escutando? Peraí, o microfone está colocado errado. Tá todo mundo escutando agora? Beijo, Josiane, Claudinha, Fátima, Cris. Beijão pro Mato Grosso. Tá todo mundo escutando direitinho? Ou travando? Ah, um beijo, Dona Lúcia e seu Reginaldo. Lembro sim de vocês demais. Como é que tá os meninos dele? Pronto, acho que agora tá tudo certinho, né? Pois bem, gente, hoje eu escolhi um tema bem dificilzinho para explicar para vocês. Aparentemente até parece um tema fácil, né? Porque a gente conhece muito que rasamente a história, mas aí quando você se aprofunda, você vê o quanto difícil é. Antes da gente começar, a gente vai fazer a nossa oração para a gente estabilizar os padrões vibratórios, para a gente se acalmar, para poder entrar na live, né, com o espírito mais calmo, para a gente esquecer tudo que aconteceu durante o dia, de bom, de ruim, para a gente ficar no padrão vibratório igual de todo mundo, tá bom? Então vamos fechar os olhos, todo mundo na sua casa. Vamos respirar profundamente e pensar em Jesus. Pai de misericórdia, Senhor bondoso e do perdão, nós hoje te pedimos, Senhor, por misericórdia que nos ajude nos nossos problemas diários, que entre nas nossas casas, que entre nos nossos trabalhos e que entre e permaneça na nossa vida. Que nós sejamos, Senhor, ricos dos tesouros eternos, que ajuntemos tesouros eternos e que os tesouros terrenos que pertençam apenas à terra fiquem por aqui. Deus amado, perdoa nossas faltas, Senhor, assim como nós também devemos perdoar aquele que nos tem ofendido. Deus, nos proporciona saúde, tranquilidade, paciência e muito amor para passar por essa fase, Senhor, tão difícil. Tranquiliza o coração daquele que perdeu um ente querido. Tranquiliza aquele que perdeu o emprego. Porque, Senhor, quando se fecha uma porta, se abre uma janela. Aquela porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fechar, ninguém abre. E é em teu nome, Senhor, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, que nós damos por aberto os trabalhos de hoje. Deus seja louvado. Então, pois bem, agora que a gente já fez a nossa oração, a gente vai começar com a live. A live que a gente escolheu, o tema que a gente escolheu hoje, junto comigo, vocês escolheram, foi Santo Agostinho. O tema hoje não é católico. Aparentemente parece ser católico, mas não é. Santo Agostinho, ele passeia entre os evangélicos, entre os católicos e entre os espíritas e espiritualistas. Ele é um santo que foi teólogo e um dos maiores filósofos da história medieval e da Igreja Católica. Ele era conhecido como o doutor da Igreja. Ele foi canonizado pela Igreja Católica só em 1292 pelo Papa Bonifácio VIII. Foram muitos séculos após a morte dele que essa canonização aconteceu. Uma curiosidade é que a mãe dele também é uma santa, é comemorada no dia 27 de agosto, Santa Mônica, tá bom? E ele é no dia 28 de agosto. Um dia antes é a mãe e um dia depois é Santo Agostinho. Para a gente começar a falar de Santo Agostinho, a gente tem que entender primeiro o exemplo desse homem. Ele era um homem da ciência, ele era um homem estudioso, ele era um homem do saber, da razão. E ele é representante da Igreja Católica por vários dos seus pensamentos. E representante também do teólogo que passeia por diversas religiões, assim como ele passeou também. O Santo Agostinho, ele já foi da filosofia maniqueísta, que é aquela que acredita que o mundo é dividido apenas entre bem e mal. Ele já passeou pelo hedonismo, que ele acredita que você tem que aproveitar os bens terrenos, porque depois que você morrer, não tem mais nada. E ele já foi até o ceticismo. Então, ele passeou por várias filosofias, estudou e se aprofundou de cada uma delas. Ele escreveu 113 livros, fora sermões e cartas. Santo Agostinho é o verdadeiro teólogo. Ele conheceu Deus através da sua conversão. E pelo que a gente vê no livro dele, As Confissões, o Santo Agostinho tem dois livros muito famosos: As Confissões, que é a autobiografia dele, e Cidade de Deus. Cidade de Deus é importante também pelo valor histórico que ela tem. Ela representa e ela conta a queda do Império Romano, porque Santo Agostinho viveu nisso.
viveu nessa época. Então, no livro As Confissões, ele conta como deu o encontro dele com Deus, como ele se converteu. Ele sonhou com uma criança, uma menina, que pedia para que ele abrisse determinado livro, e esse livro era a Bíblia. E quando ele abriu, ele pegou um versículo, um capítulo, que era sobre conversão. Ele também disse que foi através, né, do exemplo de Santo Antão. Depois vocês pesquisam o que foi que Santo Antão falava, que foi aí que ele começou a se converter e entrar para o cristianismo, tá bom? Ele é um exemplo de um pecador que virou santo. E não sou eu que digo isso, o padre Paulo Ricardo, vocês podem entrar no canal dele, é Padre Paulo Ricardo. Ele tem um vídeo de Santo Agostinho, que ele diz assim: "O pecador que virou santo", a história de Santo Agostinho. O padre narra isso, porque Santo Agostinho, ele era totalmente incrédulo sobre religiões. Então, ele é um exemplo de mudança e que nós também podemos mudar. Não falar aqui de escolher uma religião, mas a mudança de espírito, a mudança de conversão. Você imagina que se ele já foi praticante do hedonismo, que diz que a gente tem que aproveitar os tesouros terrestres, o bem, a luxúria, e de repente ele mudar, não significa só uma mudança de religião, significa uma mudança de vida. Ele passou a deixar os tesouros terrestres, dinheiro, fama, status, abaixo de uma outra teoria, a validade de Deus, que é isso que nós devemos fazer também. E isso não é pregando religião. Santo Agostinho passeia muito bem entre os evangélicos, porque alguns evangélicos, e você pode ver isso na internet, vocês sabem que sempre que eu venho fazer uma live, eu não venho com um contexto só religioso, eu venho com um contexto também histórico e com um contexto religioso de todas as religiões. Praticamente todos os assuntos passeiam por todas as religiões. Então, muitos evangélicos dizem que ele tinha a interpretação da escritura, da Bíblia, como se fosse um luterano. E a Igreja Católica tem grande admiração também por Santo Agostinho e pela mãe dele, Santa Mônica. Tem muitos devotos de Santa Mônica também. Então, Santo Agostinho é um exemplo de junção de religiões, é um exemplo de muito amor, é um exemplo de mudar de vida, é um exemplo que nós somos mutáveis, nós não precisamos ser imutáveis. A gente não precisa errar e permanecer no erro porque nasceu assim, a síndrome da Gabriela, né, como o pessoal fala. Então, gente, Santo Agostinho virou um exemplo. E hoje eu pensando em qual literatura eu ia trazer para vocês, para depois colocar aí na inscrição do vídeo, eu estava lendo o livro de Divaldo, que é Vida Feliz. É um livrinho pequeno, eu vou mostrar para vocês. Eu acho que ele tem também na versão grande, normal, mas esse aqui é pequenininho, tá? É um padrão de bolso que eu ganhei da dona Tânia, de Salvador, não sei se ela está aí na live, mas foi ela que me trouxe. Então, é esse aqui, Vida Feliz. São pequenos esclarecimentos de Divaldo. E hoje eu abrindo em casa para poder rezar, orar, falar com Deus, eu abri no 120, no Conselho 120, que diz assim: mesmo que não saibas, és exemplos para alguém. Sempre existe pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem aos outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguiriam fazer, não fosse aqueles que pensavam de igual modo e os apoiavam. Assim também, a obra do bem faleceria se não houvesse pessoas que se vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se edificam e ajam corretamente. Então, isso caiu como uma luva, porque aqui o Divaldo fala sobre o exemplo. Dizem que as palavras ensinam, mas o exemplo edifica, né? Então, nesse caso, Divaldo vem falar sobre exemplo. E Santo Agostinho é justamente isso, um exemplo. Um exemplo que nós devemos seguir e nós também devemos pensar em ser exemplo para os outros. Porque, pelo menos, para o seio da sua família, para um, para dois, você é exemplo. Então, tudo que você fala pode ter um peso enorme. Assim como os médios, assim como os padres, os pastores, enfim, os influencers, todo mundo. Então, procure ser um bom exemplo, um exemplo que edifique, que torne as coisas mais leve, que torne as coisas com mais paciência. E é isso que eu também começo a explicar. Por que que eu digo do exemplo? O exemplo, ele ensina muito mais do que os estudos e a palavra. Quando você observa qualquer pessoa pelo exemplo, você começa a ver que só estudo não leva a lugar nenhum.
E é assim que Santo Agostinho ela. Lembre-se que eu estou dizendo que ele era um cientista. Então a gente vai começar fazendo um apanhado da autobiografia dele. Se eu esquecer alguma coisa, vocês procurem na internet, tem muitas biografias, tem que ver as que são confiáveis, tá? Mas os livros deles têm em PDF na internet, sim. Aqui eu vou deixar para vocês a bibliografia que o Ivan vai colocar na descrição do livro. Eu usei o canal Super Leituras, que é de filosofia, é a Escola dos Pensadores. Eu usei a Literatura Católica, que é o canal. Eu usei a Expedição 19, que é um canal também de filosofia e de história. O filme Santo Agostinho de Hipona, Agostinho, a Cidade de Deus, que é o livro. Agostinho, as Confissões, que é o livro. Cremona, Agostinho de Hipona, que é do Carlo Cremona, é o livro Razão e Fé. Eu usei o canal do professor Anderson, que esse é interessante porque ele dá aula para o Enem e para os vestibulares, e eu usei o canal do padre Paulo Ricardo. É esse que conta a história do Agostinho, o pecador que virou santo. Então, depois de tudo isso, eu vou colocar no link. Esse foi o que eu usei para me basear na live de hoje, certo? Mas na internet e na Canção Nova, e tem um padre também que fala no YouTube, tem vários textos sobre Agostinho. Então, a gente vai começar voltando a uma época, no ano de 354 depois de Cristo, Aurelius Augustus nasce. Ele é filho de Patrício, que é um pequeno proprietário de terras e é pagão, e ele é filho de Mônica, que é uma fervorosa cristã daquela época. E ele tinha uma grande aversão sobre religião porque ele tinha muita influência do pai. Então, por mais que a Mônica, que hoje a gente sabe que é Santa Mônica, ela tivesse dado exemplo para ele, tentasse ensinar ele na fé cristã, ele seguia muito o pai. Aos 11 anos, ele foi para Madauro. Agostinho, ele nasceu em Tagaste, fica no norte da África, e depois, com 11 anos, o pai dele mandou ele para Madauro, que também fica próximo dali, para estudar literatura. E lá ele teve acesso também às regras do paganismo, regras de como fazer, então ele ficou muito mais próximo dessa filosofia pagã do que a própria religião. E dizem que a infância dele, a história conta que a infância e a adolescência foi muito conturbada. Quando adolescente, aos 17 anos, ele foi mandado para Cartago. Cartago, isso, foi mandado para Cartago. E chegando lá, ele conheceu uma moça pelo qual ele se apaixonou. Ele foi lá para estudar retórica. A retórica é o ato de argumentar, é o poder da palavra, a eloquência, é o que a gente faz hoje, sustentação oral. Naquela época isso tinha um extremo valor e se estudava isso. Então Augustinho foi lá para estudar retórica e conheceu uma mulher e se apaixonou por essa mulher e teve um filho chamado Adeodato. Veja só, ele foi casado, não na Igreja Católica, mas ele viveu em uma união com essa mulher durante 13 anos e teve o filho Adeodato. Durante essas circunstâncias, a mãe de Augustinho, a Mônica, nunca cansou, nunca parou de tentar com que ele se convertesse. Mas então, Augustinho já estava muito cansado daquelas filosofias que ele estava adotando e ele não conseguia as respostas, porque ele era um pensador, ele era um crítico à realidade da época. E aí ele começou a pensar inclusive teve uma escola em Roma sobre retórica e foi convidado para ir para Milão, para a corte especial, para ensinar retórica. Ele foi professor. Chegando em Milão, ele conheceu o bispo Ambrósio. E ele se apaixonou pelo bispo Ambrósio, mas não pela religião católica, era pela retórica desse bispo. Ele começou a seguir esse bispo pelas pregações, as homilias que esse bispo fazia, para ele era fantástico, pela retórica e eloquência do bispo. E ele começou a acompanhar todas as pregações e começou aquele período de conversão. Já tinha tido sonho, já tinha estudado o Santo Antão e começou a entender que o que ele buscava estava mais presente ali no cristianismo do que nas outras filosofias por qual ele passou. E nisso tudo, Mônica resolve morar em Milão junto com o filho para ajudar também nessa conversão e ajudar a cuidar do neto. A essa altura, ele se converteu por intermédio do bispo Ambrósio e se separou dessa mulher, mas ficou com um filho, Adeodato. E aí, nesse extremo todo, ele resolveu fundar uma instituição monástica junto com amigos. E as regras dessa instituição foram feitas pelo próprio Agostinho. Logo depois, existia um bispo de Hipona,
que ficou sabendo sobre as pregações de Agostinho e como era inteligente e como ele cercava-se de pessoas que eram de todas as religiões e de todos os tipos de formação ideológicas e formações também cognitivas. Então, ele, sabendo do poder que Agostinho tinha nas pregações, ele resolve transformar ele em sacerdote. Passado isso, ele tinha uma visão de que ele estava em idade senil e que logo iria desencarnar. E foi isso que aconteceu. Quando ele desencarnou, a aclamação popular por Augustinho era tão grande que ele se tornou o bispo de Hipona. Então, é muito normal que quando você for procurar na internet ou algum livro, ele seja conhecido como Augustinho de Hipona. Ele ficou 34 anos sobre esse cargo de bispo, e ele foi responsável também pela política social da época, ele viveu a queda do Império Romano. Ele começou a tentar divulgar para as pessoas que o Império Romano sim ia cair, mas era porque Deus queria e eles precisavam aceitar. Então ele se envolveu em algumas polêmicas também. Mas no ano de 430, Agostinho veio a desencarnar, lá pelos seus 70 e poucos anos de idade. E desencarnou num misto de felicidade, porque a igreja havia crescido ali em Hipona, e num misto de tristeza, porque estava à véspera de ter um ataque dos bárbaros. E essa foi a vida de Agostinho enquanto biografia. É claro que você tem que ler a biografia toda, que é muito, muito interessante. Ele não é uma pessoa ligada à religião a princípio, ele é ligado justamente aos bens materiais e depois se transforma totalmente. Então, isso, na verdade, foi só um apanhado que eu fiz para que vocês pudessem entender. Mas Agostinho, nesse meio todo, ele é um exemplo, e é um exemplo para todas as religiões. Lá já no espiritismo, se você for prestar atenção, o espiritismo prega a razão e a fé juntas. E é isso que Agostinho é conhecido. Ele é conhecido por pregar a razão junto com a fé. Ele diz o seguinte: eu creio para entender e entendo para crer. Essa é uma das frases mais famosas de Santo Agostinho. Ele dizia que a fé e a razão andavam juntos e não se repeliam. Uma complementava a outra. Ele disse que enquanto a razão era o fundamento do intelecto humano, que Deus deu o poder de entender a fé, viver na fé era viver para Deus, com Deus e em Deus. Então ele juntava as duas e dizia que a realidade, a verdade sairia daquilo ali. E é quase que praticamente o que o kardecismo prega. É o que o espiritismo prega, a fé e a razão. Então veja que ele passeia dentro de várias religiões. A Igreja Católica sabe da grande importância desse bispo de Hipona. Ele tinha uma espiritualidade profunda, visivelmente e experimentada por todas as religiões, e ele era muito caridoso com os pobres. Ele é conhecido por essa caridade. Outra frase dele é que ele diz que sem caridade não há justiça. Então, Santo Agostinho era um filósofo teólogo, um dos homens mais inteligentes que já passaram pela Igreja Católica. Mas ele é conhecido por uma poesia que todo mundo que já perdeu um ente querido já recebeu essa poesia, já leu essa poesia, e tem uma discussão se seria dele ou se seria de um pastor americano. Mas se sabe que pela situação da época e pela situação que Agostinho viveu, é provável que seja dele. Agostinho perdeu o filho. Adeodato, quando completava 16 anos, foi contraído de uma doença e desencarnou com 16 anos. Agostinho experimentou a morte, a ausência precoce do filho. E aí, ainda experimentando esse luto, eis que ele resolve voltar para Tagaste, que é sua cidade origem, e a mãe, no meio do percurso, também desencarna. Ele perdeu as duas pernas, que era o filho, que diziam que era muito sábio, e a mãe, que passou a vida inteira lutando por ele. Então, ele experimentou o luto, ele experimentou a dor da morte, ele experimentou a tristeza profunda, assim como ele conta no livro As Confissões. E então, tem essa poesia, que é, na verdade, um abraço no espírito de cada um que perde alguém. Santo Agostinho vem aqui num padrão católico, evangélico e espírita, tentando dizer a morte não é nada. E faz essa poesia: a morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como sempre fizeram.
Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Essa é uma das maiores declarações de amor por quem se vai. Agostinho experimentou essa dor. E ele vem dizendo para a gente assim: por que mudar? Porque a gente muda quando um ente querido, um filho, uma mãe, um pai, parte para a pátria espiritual, volta, retorna para a pátria espiritual. Por que nós mudamos? Quando nós começamos a falar neles, algumas crenças dizem: esqueçam. Esqueçam eles porque eles vão estar dormindo num determinado céu. Outras dizem assim: você não pode chorar, mãezinha, porque se você chorar, vai trazer uma tristeza muito grande para o espírito que está lá e ele não vai conseguir seguir. Outros dizem: não fique guardando recordações deles e o tempo todo falando. Que é coisa mais triste do que dizer para uma mãe assim: nossa, você só fala nele, já passou tanto tempo, você precisa esquecer, precisa aceitar. Isso não existe. Eles não morreram, a morte não é nada, a morte não existe. Eles passaram para o outro lado do caminho. E tudo que você fazia enquanto ele vivia nesse planeta, você vai fazer da mesma forma. Algumas vezes eu fui questionada porque eu sempre dou o exemplo. Eu digo para as mães: no dia do aniversário, essa lembrança tão gostosa que a gente faz aqui no plano terreno, façam um bolo. Presenteiem eles com um bolo, com uma festa, com presentes. Eles vão estar ali recebendo aquela homenagem. E outra coisa, lá em Eclesiástico, na Bíblia, eu acho que é o capítulo 39, ele fala do período do luto. Aquela pessoa que está em luto, ela pode e deve chorar. Eclesiástico ainda fala assim: chore o tanto que esse ente merece. Porque esse período de luta é de muita importância. Mas é um período de luta, de luto e de luta. É entender que seu filho não se foi, mas é claro que vai te doer. E não vai te doer só agora, vai te doer para muito tempo, para a vida inteira, até o reencontro. Porque é uma parte de você que se foi, mas se foi de forma física. Ele continua muito próximo de vocês. Quando vocês me pedem recado, me pedem carta, eu entendo, mas eu fico pensando, às vezes eles estão tão mais próximos de vocês do que de mim, que se vocês sonhassem com isso, vocês conversariam todos os dias com eles. Vocês colocariam o café que ele gosta. Isso é um exemplo, é em memória. Algumas mãezinhas se aprisionam, inclusive saem das casas que moravam. Vivem com esse luto extremamente dentro delas, sufocando esse luto porque uma sociedade acha que você deve seguir em frente. E o seguir em frente de alguém não é o mesmo do outro. O seguir em frente pode ser esquecer, mas eu acho que uma mãe nunca esquece um filho, nenhum filho esquece uma mãe ou um pai. Ou pode ser aprender a conviver com essa ausência física. Aprender a conviver com a ausência física, sabendo que ele está dentro do seu coração, na sua memória e pela casa. Não tire as fotos dele. Não faça nada que possa perturbar você. Não se violente no luto. Não se violente a forçar um esquecimento. Você nunca vai esquecer. Nós estamos aqui para aprender a lidar com a morte do corpo físico da forma melhor possível. Nas minhas cartas, quando eu digo alguma brincadeira que o ente de vocês falam, às vezes alguns mais antigos me questionam. Espírito é alegre. Se ele era alegre aqui, se ele era brincalhão aqui, se ele era divertido aqui, ele continua lá. Eles são as mesmas pessoas que estiveram com você. A única coisa que acontece no plano espiritual é uma mudança, uma evolução que é necessária. Necessária lá e necessário aqui. Então, Santo Agostinho experimentou toda a dor dessa morte e escreveu isso. Escreveu essa poesia, que serve também como um alento para todo mundo que já perdeu alguém, tá bom? Ele tem vários outros poemas que são muito bonitos. E eu separei alguns para vocês, para que a gente pudesse ter um entendimento sobre o que ele pensava sobre certas coisas. Ele fala do amor, e ele diz assim:
Todos esses poemas são dos livros do livro As Confissões. No Amor, ele fala o seguinte: ama e faz o que quiseres. De uma vez por todas, uma pequena regra é exigida de ti: ama e faz o que desejas. Se tu mantens o silêncio, faz isso por amor. Se gritas, faz-lo por amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se evitas punir, faz isso por amor. Cultiva em ti a planta do amor, pois dela só poderá vir o que é verdadeiramente bom, por amor. Quem ama nunca faz o mal, e é para o bem que nascemos. É a questão do amor. Tudo que você for fazer na sua vida, faça com amor. Se você vai brigar com alguém porque você acha que é necessário aquele debate, aquele embate, faça por amor. Se você acha que é o momento de calar, cale-se por amor. O amor rodeia tudo. O amor rodeia o perdão, rodeia a fé, rodeia o luto, rodeia a caridade, rodeia a nossa vida. Amor e Deus, no meu entendimento, são sinônimos, porque Deus é amor e o amor pertence a Ele. Então, que a gente faça tudo na nossa vida regada ao amor. E Santo Agostinho tem uma frase muito bonita que ele diz assim: a medida do amor é amar sem medida. Porque quando se ama de verdade e esse amor é puro, é verdadeiramente amor, não há medida para que isso ocorra, nem nesse plano, nem no outro. Continue amando seu filho, continue amando sua mãe, como se eles estivessem juntos ou até mais, porque eles estão ausentes. O amor é sem medida quando ele é verdadeiro. Ele fala sobre o tempo e ele diz o seguinte: nem o futuro nem o presente existem. Nem se pode dizer que os tempos são três: passado, presente e futuro. Talvez fosse melhor dizer que os tempos são o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. E estes estão na alma. Não vejo os alhures. O presente do passado é a memória, o presente do presente é a percepção e o presente do futuro é a expectativa. É viver a nossa realidade, porque muitas vezes a gente aguarda o futuro numa expectativa tão grande que não vive o presente. Ou então vivemos o passado de uma maior intensidade que esquecemos o momento. Por que é que quando me perguntam o que é que eu fui em outra encarnação, eu digo, não sei. E não pretendo saber. Respeito quem gostaria de saber, mas eu prefiro viver nessa. É nessa que eu preciso evoluir. Eu não acredito que vá me ajudar em grandes coisas. Há quem acredite que a história passada ajude. Eu prefiro viver essa. Então, ele tem uma teoria sobre o tempo muito bonita, porque ele está dizendo: pense sempre no futuro, memorize o seu passado, mas viva o presente. Sobre a verdade. Por que a verdade gera o ódio? Por que é que os homens têm como inimigo aquele que prega a verdade? Se amam a vida feliz, que não é mais que a alegria vindo da verdade. Talvez por amarem de tal modo a verdade, que todos os que amam outra coisa querem que o amam seja verdade. Como não querem ser enganados, não se querem convencer de que estão no erro. Assim, odeiam a verdade, por causa daquilo que amam, em vez da verdade. Amam-no quando a os ilumina e odeiam-no quando os repreende. É aquela verdade que a gente quer, a verdade que nós fazemos. O japonês, gente. Eu tenho uma foto dele rindo, depois eu vou colocar para vocês verem, tá? Então, a verdade que nós queremos é a verdade que nos interessa. É a verdade que a gente tenta viver quando nos faz feliz. Aquela verdade que repreende, que às vezes machuca, que abre os olhos, nós não queremos. Ao longo dessa história da minha vida, sobre ser médio, não ser médio, o que é que eu era vidente, eu era cartomante, eu era esquizofrênica, eu já fui doida, muita gente já me definiu, dentro da família e fora dela. E nessa busca pela verdade das coisas, eu me deparei, depois que eu assumi a psicografia, o compromisso, com alguns embates com a verdade. Vou dar um exemplo. Eu já encontrei mães que queriam porque queriam um recado dos seus filhos. E eu ter que dizer: "Mãezinha, não posso passar um recado do qual o espírito não veio". E elas próprias questionarem a mentira que consola. E eu dizer: "Não sou adepta desse tipo de mentira que consola". E ter que me impor nesse ponto. Ou, por exemplo, já tive contato com o espírito, mas ele não teve autorização para escrever a carta não vai sair, independente
do que me falarem. Então eu prefiro trabalhar na verdade. Porque assim, nesse meio religioso que hoje eu estou, assim como todos os outros, tem muita coisa errada e nós pagamos também pelas coisas erradas. Então, enquanto eu estiver andando com a verdade, eu sei que Deus não me desampara. E eu pretendo e vou continuar sempre assim. Então, o Augustinho, que é Santo Agostinho, ele tem várias filosofias. Existe na internet 15 conselhos de Santo Agostinho para você viver feliz. Depois vejam isso, é muito bacana, é muito legal mesmo. E ele fala assim, sobre o amor em Deus. No capítulo 8º das Confissões, ele diz: Se te agradam os corpos, louva a Deus neles e dirige teu amor para o teu artífice, mas não o desagradar nas mesmas coisas que te agradam. Se te agradam as almas, amas em Deus, porque, embora mutáveis, se fixas nele, terão estabilidade. De outro modo, passariam e pereceriam. Amas, pois nele e arrasta contigo até ele quantas almas puderem, dizendo-lhes: Amemo-lo, porque ele criou estas coisas e não está longe. Ele não as fez para depois ir embora, mas dele procedem e nele estão. E ele aprecia a verdade no mais íntimo do coração, mas o coração errante se afastou dele. Voltai, pecadores, ao coração e ligai-vos àquele que é vosso Criador. Como achar a vida bem-aventurada onde nem sequer há vida? Ele, nossa vida real, veio até nós. Sofreu nossa morte e a suplantou, com a abundância de sua vida. Com a voz de trovão clamou para que voltássemos a ele, para o lugar escondido de onde veio até nós. Santo Agostinho testifica esse amor em Deus quando ele começou a busca por várias filosofias. Ele queria se encontrar onde fosse melhor para ele. E é assim que nós fazemos. Então, quando nós encontramos uma ideologia, uma religião para nos fixar, é porque aquela atinge o objetivo real que nós precisamos. É aquela que nos melhora, é aquela que nos faz evoluir, é aquela que nos faz ajudar o próximo. E a que serve para mim nem sempre vai servir para você. Por isso que o mais importante de tudo é o respeito. É o respeito pelas escolhas alheias, é o respeito pela religião alheia, pelas opções que nos regem. Nós somos seres humanos diferentes, graças a Deus. Então, Agostinho vem pregando a fé e a razão muito, muito que profundamente, por ser um cientista e um estudioso. Vejam bem que ele escreveu 113 obras literárias, fora os sermões que ele já fez e as cartas, tá bom? E ele vem falando sobre o chamamento de Deus na nossa vida. Cada um que está aqui me escutando hoje já teve um chamado de Deus. E às vezes o chamado de Deus foi para uma igreja, foi para uma obra, foi para uma ideologia, foi um chamado para a família, foi um chamado por intermédio de doença, foi um chamado por intermédio de um desencarnio, foi um chamado, cada um teve um chamado na sua vida. O meu chamado veio desde cedo. Eu consegui compreender ainda adolescente, porém não consegui praticar. Só na fase adulta, depois de passar por várias ideologias, assim como Agostinho, foi que eu me encontrei. E aí, quando você se encontra, você entende que tudo que você passou durante o passado inteiro faz parte da sua história e fez com que você fosse levado àquele momento. E ele fala sobre o chamamento dele, de forma muito bonita, porque ele descreve como ele via Deus, estava presente em Deus, mas ele mesmo se cegava. E é isso que nós fazemos hoje em dia. Nós colocamos religiões, doutrinas, livros, história acima até do próprio Deus. Nós nos definimos acima do próprio Deus. Veja que a gente se define por religião. Eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou espírita, espiritualista, ocultista, e assim a gente se define. E começa uma briga entre seres humanos que são tão errantes como em qualquer religião. A gente não se define, eu sou filha de Deus, eu sigo a filosofia divina, eu prego o perdão, o amor, a caridade. Não, a gente se define pela religião. Então, ele fala muito sobre esse chamamento dele. E é muito bonito porque ele diz assim: Tu estavas dentro de mim e eu fora. Vejam bem, tu estavas dentro de mim, eu é que estava fora. Os homens saem para fazer passeios, a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. E, no entanto, passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior.
durante os anos da minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores, que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estava dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estavas comigo e não eu contigo. Mas tu me chamastes, clamastes por mim, e teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo, para não olhar para dentro de mim. Eu tinha me escondido. Mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Em meio à luta, recorri a meu grande amigo Alípio e lhe disse: os ignorantes nos arrebatam o céu e nós, com toda a nossa ciência, nos debatemos em nossa carne. Assim me encontrava, chorando desconsolado, enquanto perguntava a mim mesmo quando deixaria de dizer: amanhã era amanhã. Foi então que escutei você. Então ele fala de forma bonita que Deus estava com ele o tempo todo, mas ele não estava com Deus. Que Deus clamou por ele, chamou por ele e rompeu a surdez que estava nele. E é sempre isso que acontece conosco. A gente está numa surdez tão profunda, o medo de mergulhar dentro de nós mesmos, de nos conhecer, de saber em que caminhos devemos seguir, que fechamos portas. Portas para Deus, portas para pessoas que querem nos ajudar. Fechamos portas para entender o processo que nós viemos passando. Fechamos portas e cegamos para não ver o que nós não queremos ver. Então, Santo Agostinho vem falando muito isso. Ele fala sobre a paciência, ele diz assim: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Chico dizia que a paciência resolvia tudo, né? E Santo Agostinho vinha dizendo que não há lugar para a sabedoria quando você não é paciente. Quanto mais rápido nós tentamos resolver as coisas, menos pensamos. Agimos sem pensar. Então a sabedoria não está presente ali. Está a ânsia humana de resolver a situação. Ele falava sobre o amor, como eu já expliquei, onde ele dizia: a medida do amor é amar sem medida. O amor é um sentimento incrível e, desde que seja saudável, quanto mais melhor. Não coloque limites no seu amor. Não limite as pessoas que você ama. Não limite aquelas pessoas que, mesmo que você esteja distante, de ligar, de dar um telefonema, de dizer: você é especial para mim. Não vamos deixar aquela frase célebre para poder a gente começar a amar os outros. Tem sempre aquela frase: daqui a 5 minutos o caixão vai fechar. E é aí que a gente começa a amar e lembrar. Não vamos esperar isso. Ele fala sobre o autoconhecimento. Conhece-te e aceita-te e supera-te. Você só pode se superar, você só pode se evoluir se você se conhecer. E se conhecer na verdade. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, onde devo melhorar. Esses são meus erros, esses são meus acertos. E ele fala também sobre a caridade. Onde não há caridade, não pode haver justiça. Santo Agostinho foi um dos santos mais caridosos que passaram pela terra. E ele faz parte de um grande acervo de santos da Igreja Católica, mas que não ficam só dentro da religião católica. Ele passeou por várias religiões, ele passeou pela ciência e pela fé, passeou pelo conhecimento e pela filosofia. Você vai encontrar desde professores ensinando questões do Enem, até a Igreja Católica, protestante e espírita, falando sobre Santo Agostinho. E sabe por que isso? Porque ele não ensinou com palavras, ele ensinou com exemplo. E quando se ensina com exemplo, fica mais fácil justificar a fé. Então, esse, gente, foi o apanhado que eu fiz sobre Santo Agostinho. Eu não sou especialista, eu tive que estudar também, mas foi muito bom para mim dar esse mergulho. E a próxima live me fizeram um pedido impressionante, que eu acho que vai ser talvez a mais gostosa, a mais amorosa e talvez a mais difícil que eu vá fazer e vai falar. É sobre Maria, Maria de Nazaré. Mas eu vou falar de Maria de Nazaré sobre todas as religiões. Eu não vou falar sobre só a Santa Católica, eu vou falar na maternidade, na mãe que nos protege, eu vou falar naquele espírito evoluidíssimo que nos ajuda até hoje. Então, vou falar de Maria no aspecto geral, tá bom? Então, esse foi sobre Santo Agostinho. Eu quero agradecer imensamente ao grupo Inácio Daniel, composto de 98 integrantes. Eles estão todos aí pelo chat também. Muito obrigado, gente. Quero agradecer a equipe da comida, que está fazendo aos sábados, as equipes que estão distribuindo o lanche na situação emergencial.
A gente já passa da casa de 4.500, acho que a gente fez 4.800 hoje, né. Então eu estou muito feliz com vocês, muito feliz com a força de vocês e com a coragem. Eu quero agradecer ao grupo Apaixonados pelo Próximo, que tem nos ajudado muito com as doações, tem nos dado uma mão muito grande, para que a gente continue fazendo essa ajuda que é emergencial. Eu quero agradecer ao Recanto Maria de Nazaré, a esse centro espírita que me acolheu com muita bondade em Franca. Um beijo ao meu amigo Paulo Hernandes, ao pessoal de Santarém, ao pessoal do Seson, e um beijo enorme e carinhoso para o pessoal do GFA e para o irmão Estevão, que me acolhe até hoje. Então, eu quero mandar um beijo para todo mundo que vem ajudando também. As doações têm chegado e a gente tem conseguido manter os projetos, tá bom? Então, um beijo muito carinhoso. Quero mandar um beijo para o seu Ataliba, meu amigão do Vale do Amanhecer. Eu acho que ele está me assistindo. Eu quero mandar um beijo muito carinhoso para ele, pelo cuidado que ele tem comigo também. Quero mandar um beijo para a Márcia, filha de uma das voluntárias, um amor de pessoa, da dona Doraci. Quero mandar um beijão para ela, de coração. Espero que a Gabi já esteja bem também. Quero mandar um beijo para os meus irmãos, para minha família, enfim. Quero mandar um beijo para o pessoal do Brasil inteiro. E quero dizer que o Diego me prometeu um doce e eu quero esse doce, tá bom? Beijo para Portugal, para Márcia Dias, Portugal, Santarém, Alhures. Nossa, o pessoal de Portugal tem sido muito carinhoso comigo, muito amoroso. Um beijo muito grande para vocês, em Portugal inteira. Lisboa, Marília, um beijo, Patrícia, um beijo muito grande para Portugal, tá, gente? Vamos às perguntas? Anunciei de Silva, um beijo. Mayra, como você sabe que o espírito é autêntico na mensagem? Sabemos que o perispírito é moldável e suscetível de plasticidade do pensamento. Você tem como se precaver do espírito embusteiro? Anunciede Anunciede. Sim, Anunciede, eu nunca tive, graças a Deus, até hoje, eu não sei se eu estou nas 600 cartas, eu não sei mais a contagem, eu não faço essa contagem, mas eu nunca tive um problema assim, não que eu tenha recebido da família esse retorno. Eu tenho 2 mentores, que é o mentor do meu mentor, que é o Daniel, e o mentor do trabalho, do qual não posso revelar o nome, que eles sempre me ajudaram a identificar. E também eu faço a entrevista no dia anterior, ou horas anteriores da psicografia, com o espírito que está autorizado a escrever. Se eu percebo qualquer confusão, ou se os mentores perceberem qualquer tentativa de burlar, a gente cancela a autorização deste e vem o próximo da fila. É por isso que minhas cartas saem com detalhes pessoais, é para que isso não aconteça. É claro que todo e qualquer médio está apto a acontecer, né? Mas por enquanto eu tenho me precavido, também com valores morais, eu tenho cumprido todas as regras, tudo que eu posso e não devo fazer também. Eu tenho tido uma autoridade moral para isso também, por enquanto. Tá bom? Tenho entregado minha vida, meu coração, tenho feito caridade, tenho praticado perdão, enfim, tudo isso que a gente deve fazer, e isso já ajuda também, tá bom? Ah, Lucélia, um beijo do Ramon, viu? Lucélia Cecília, elas vão sempre na psicografia. Quando os evangélicos e católicos morrem e descobrem que existe reencarnação, eles ficam tristes? Não, de maneira nenhuma. Eles não ficam tristes, eles começam a entender a realidade das coisas. Às vezes eles começam a entender o quanto é pequena algumas regras doutrinárias em qualquer igreja, mas eles não ficam tristes, eles sabem que ganham novas oportunidades, assim como os espíritas e espiritualistas, tá bom? Não ficam tristes, não. Vânia Lúcia, um beijo, Vânia. Será que ela é a mãe da Alessandra? Deixa eu ver. É ela mesma, um beijo, tá? Mayra, a vestimenta do Daniel é oriental? Não, Vânia, ele se veste normal, calça, blusa branca, ele tem um Sharp que é salmão, eu não sei direito essa cor, eu falo para ele que é rosa claro. Ele se veste normal, não é traje oriental não, tá? Judite? Juzire, mas eu acho que é Judite o nome dela, não? Você falou que tem no plano espiritual, tem aqui, mas o que tem aqui não tem lá. A diferença seria o excesso de tudo?
Não, a diferença não seria o excesso de tudo. O que eu quis dizer é que nós somos uma cópia muito ignorante do plano espiritual. Nós somos uma cópia obsoleta. Então, tudo que tem aqui, tem lá. Só que de forma melhorada, de forma perfeita, de forma que as coisas coexistem e funcionam muito bem. Mas nem tudo que tem lá tem aqui. E lá eles têm uma evolução superior para entender várias coisas que nós ainda não temos. Eles têm uma evolução para praticar coisas que nós ainda não temos, tá bom? Gerson Mendonça pergunta se você acredita que a mediunidade é uma escolha. Gerson Mendonça. Mayra, você acredita que a mediunidade é uma escolha? Não, definitivamente eu não acredito. E sou muito sincera a te falar que assim, eu não acredito que seja uma escolha nessa vida, né? Agora que eu entendi sua pergunta, você quer saber se a gente faz a escolha lá, em outra encarnação, como prega o kardecismo. Deve ser isso. Pode até ser que lá você faça a escolha sim. Mas se você só lembra dessa encarnação, o que causa uma confusão muito grande. Então, eu me lembro dessa encarnação, e nessa encarnação, eu, Mayra, não escolheria. Eu, como Mayra, não escolheria. Provavelmente eu fiz esse compromisso lá, pelo meu período de encarnação passada, eu devo ter algumas penas a pagar, e aí eu posso ter feito o compromisso lá, mas nessa encarnação, se você estiver me perguntando de Mayra como Mayra, eu não escolheria ser médium. E aí eu posso causar alguma tristeza em alguns, mas por quê? Ser médio é sofrido. Ser médio é ser um instrumento mesmo, às vezes quebrado, falho, você é atacado, você sofre desconfiança. Quando eu comecei isso aqui, eu tinha uma vida totalmente estável, eu não ganho nada além do espiritual, além de agradar a Deus, o que já é para mim tudo, o que não precisava de mais nada. Mas quando você pensa, você para pensar, quando você é atacada, seu marido é atacado, seus filhos são atacados, seu grupo é atacado, quando as pessoas te atacam de forma tão ferrenha que chega a te entristecer, você senta numa calçada e pensa assim: mas por quê? Por que que eu escolheria fazer isso? Então, claro, eu devo ter feito esse compromisso, sim, como explicar a doutrina numa encarnação passada, mas nessa encarnação, se eu fosse perguntada, eu não queria. Eu queria os projetos de caridades que eu tenho hoje, que são as meninas dos meus olhos. E respeito muito a psicografia porque ela traz um alento, uma consolação sem tamanho. E é por isso, pelas mães, pelas filhas, pelos filhos, maridos e esposas, que precisam ter esse contato com os entes queridos, que eu continuo nessa batalha, tá bom? Eu continuo nessa batalha por quem precisa. Bom, né? Complementar a pergunta anterior, né? Ah, dona Luzia Pedrosa, um beijo, meu amor. Ah, Mayra, os espíritos mexem com seu esposo? Seu esposo tem medo? Excessivo. Ah, Lucélia, se eles mexem com meu esposo e se ele tem medo. Ele acostumou em certo ponto. Lá em casa tem sempre muita gente, lá em casa tem sempre muitos amigos, lá em casa eu tenho vários cômodos que tem pessoas diferentes, uns que eu coloco café, outros que eu coloco água, uns que eu tento agradar. Então ele aprendeu a conviver. Mas às vezes, dependendo do efeito físico que acontece, ele tem medo. É isso. A Luciana também perguntou outra interessante. Se você já acordou com algum espírito te chamando. Se eu já acordei com algum espírito me chamando, muitas, diversas, todo dia. Eu tenho alguns anos, como eu falei aqui anteriormente, que eu não durmo direito. E não é uma questão de insônia. Eu tenho sono. O negócio é que sempre que eu durmo, chega um determinado momento que eu estou escutando alguém me chamar, me ajuda, eu preciso falar com minha mãe. Eu já tive espíritos que diziam assim: olha, eu sou mãe, você também é. Apelam para a minha maternidade, mas eles não me perturbam. Eu prefiro que seja assim. Eu só tento me colocar no lugar deles. Então, sim, quase que todos os dias eu acordo com alguém me chamando. Quando não é um desencarnado que eu não conheço, é o Daniel ou o outro mentor para trabalhar, tá bom? Mas sim. Marcos Cabral. Marcos Cabral. Mayra, todos nós temos mentor ou só os médios? Marcos, primeiro que Chico explica que todos nós somos médios, né? Com graus diferentes, de forma diferentes, tipos diferentes, mas somos médios. Mas, categoricamente, todos nós temos mentores, temos anjos da guarda, que às vezes são os nossos parentes que desencarnaram e que foram para outro plano. Todos nós temos, tá bom?
Dulcelina Rodrigues, um beijo. Mayra, se a gente presentear um ente querido desencarnado com bolo ou presentes, faz o que com o bolo e os presentes? Você fala depois, né? Isso é muito legal, porque ontem mesmo eu cantei parabéns para a dona Nice, que é uma desencarnada que faz parte do meu grupo, e, e a gente come. A gente canta os parabéns, velhinha no bolo, fala que, olha, meu filho, é para você, mamãe está muito feliz, eu tô muito, a mãe está muito feliz, os irmãos estão aqui, é para você, é lembrando a felicidade que você foi na nossa vida terrena, que você é, enquanto ainda desencarnado, é lembrando de tudo isso. E depois que você cantar a velhinha, come o bolo e coloca a flor no jarrinho e deixa permanecer lá na sua casa. Vai fazer bem para eles e para vocês, tá bom? Duda Alcântara, um beijo, Duda. Mayra, é certo ficar lembrando na data do aniversário? Sempre ouvi que isso prende o espírito aqui e ele não consegue seguir o caminho. Tem sempre várias teorias. Às vezes o que a doutrina explica não é o que se põe na mídia. Na verdade, Kardec tenta explicar e a gente interpreta da melhor maneira que a gente quer. Aí tem os espíritas, assim como tem os evangélicos mais ferrenhos, e existe de teorias diversas. Mas olha só, eu hoje estava pensando sobre isso. Você pensa que a pessoa viveu com você a vida inteira. Deus te deu ele como filho ou te deu ele como pai e irmã? Você foi feliz com ele enquanto ele na presença física aqui nesse plano. Você foi feliz, você teve amor, você teve momentos maravilhosos com ele. E ele te fez muito bem e você fez bem a ele. E aí ele desencarna e você precisa esquecer dele para que ele siga. Se você não esqueceu dele aqui para ele seguir, por que você vai esquecer quando ele está no plano superior? Não, negativo. O que prende um espírito são as lamentações extremas. É o espírito dizer, eu estou bem, eu estou seguindo, e você se lamentar sempre porque quer a pessoa física ali. Você não quer o espírito, você quer o físico dele. Você queria o corpo para abraçar. É isso que faz mal ao espírito. Mas quando você entende que ele agora é um espírito num outro plano, em evolução, tudo que você faz em homenagem para ele é amor. Amor com amor se paga com amor. É aquela frase célebre, né? Tudo que é feito com amor só retorna-se o bem. Não foi assim que Santo Agostinho falou? Elza Aparecida de Faria. Um beijo, Elza. Mayra Rocha, seu mentor tem conhecimento de todas as pessoas que estão fazendo perguntas na live? Todas. Todas as pessoas que estão fazendo perguntas na live e todas as pessoas que deixam recadinhos no YouTube, tá? Eu faço a leitura de todos os recadinhos. Esse final de semana eu vou responder um monte que eu ainda não tive tempo por causa desses projetos de caridade. Gente, vocês estão escutando meu filho chorando, ele chorando lá no carro, tá? Então, é assim, a gente faz toda a leitura e eu vou responder, tá bom? Durante o final de semana a algumas pessoas, mas eu leio todas. E ele também junto comigo. Eu acho importante ler. Eu leio as boas, eu leio as críticas, eu leio os pedidos. E todos esses pedidos que vocês me fazem, eu coloco nas minhas orações e coloco nas consultas. Vejam bem, não precisam colocar o nome do desencarnado, tá bom? Precisam só se identificar e dizer que querem um recado, que querem uma lembrança, tá bom? Safia Zarzar, beijo. Mayra, o que acontece com os espíritos que aqui na Terra tiveram vários erros? Eles evoluem lá no outro plano? Sim, todos nós estamos fadados à evolução. Quando lá no outro plano a gente tem mais um tempo para evoluir, precisa evoluir mais, nós retornamos na reencarnação. É para isso que servem as reencarnações. Mas todos nós do planeta Terra estamos fadados a evoluir. E todos de mão dada para se chegar nessa evolução. Tá bom? Mais alguma? Não, acho que agora a gente pode ir. Agora vamos para o chat. Vai controlando aí. Você vai dando os ois, os beijos, abraços. Shirley Santana, um beijo. Pode deixar que eu vou colocar seu nome nas consultas. Gabriel também vou colocar. Ana, um beijo de Franca. Peraí, devagar. Vanessa, vou colocar seu nome também. Mayra, meu pai, deixa eu ver, passou. Essa eu não sei quem foi, perdi.
Pode passar, eu perdi essa daí. Às vezes vocês escrevem muito rápido, aí eu não consigo. Vai passando. Camila Gomes. Camila Gomes. Mayra, um espírito que esteja na área inferior consegue enviar uma mensagem ou até psicografia? Camila, sempre que me falam em espírito em área inferior, o espírito das trevas, esse negócio assim, eu sempre repito que eu não conheço nenhum espírito assim, não. Eu conheço pessoas que erraram, e eu conheço pessoas que erraram enquanto encarnados e enquanto desencarnados. E todos eles têm merecimento, assim como todos nós que estamos aqui. O Pai é um só, é Deus, né? Então, sim, independente de que colônia, de que lugar que ele está, em que lugar ele está passando na fase de evolução, eles conseguem, até porque eles têm mentores e pessoas, equipes próprias para ajudar, tá bom? Eliane Cota, um beijo. Michele Vieira, um beijo. Patrícia, Patrícia, um beijo. Patrícia Vila, vai passando. Joelson, um beijo. Valéria, um beijo. Mayra, Deus abençoe. Fábio Henrico, Deus te abençoe também. Tá passando rápido. Muita mensagem. Érica Lopes, um beijo. Mariana Carvalho, um beijo. Ah, então, deixa eu começar a dar os recados, então, né? Para depois eu não esquecer. Eu vou voltar para o chat, tá, gente? E vocês podem ir escrevendo. Eu vou voltar para o chat para falar com vocês. Não, nunca visitei o nosso lar, tá, Cássia? Eu conheci uma menina hoje. O nome dela é Micaele. Ela é de Manaus. E ela veio falar comigo antes da live, porque ela queria mandar um recado para a mãezinha dela, que é a Ana Íris de Manaus. Ela falou que tinha um gato chamado Miguel, que ela cuidava como um filho. Então, quem conhecer a Ana Íris, mãe da Micaele Rocha, tem como pai Elton, irmão Anderson, e ela queria mandar um abraço para a tia dela, a Rose, de Manaus. Por favor, passem um recado para a mãezinha, Ana Íris, tá? O nome dela é Micaele Rocha. Ederson, Ederson é de Palmas, ele queria mandar um beijão para a mãe dele, Lila, porque em maio agora é aniversário da mãe. E ele queria muito estar presente, mas disse que vai estar na hora dos parabéns, tá, dona Lila? Ele queria mandar um abraço para a senhora, para as irmãs dele, para os filhos dele, Adrien Emanuel e Letícia. Enfim, ele está mandando para todo mundo aí de vocês, tá bom? É de Palmas, Ederson, chamada de Ed, tá? Marlon para a mamãe Solimar, do Rio de Janeiro. Marlon para a mamãe Solimar, do Rio de Janeiro. Luiz Felipe para a dona Lúcia. O nível dele é agora, em 20 de abril, tá? Luiz Felipe para a dona Lúcia, com aniversário dia 20 de abril. Márcia. Márcia, eu já falei. O Ed para a mamãe Fernanda. A mamãe Fernanda do Ed é de Portugal, tá bom, gente? Ed é filho da dona Fernanda de Portugal. Rosemary para a irmã dela, Roseli. Rosemary para a irmã Roseli. E Alisson para a mamãe Marlene e para o irmão Júnior, tá bom? Esses foram os espíritos que começaram comigo na live, tá bom? Ana Lívia, um beijo. Joyce Porro. Sim, farei a consulta e mandarei o recado. Helenise Hatz, eu acho que você já teve comigo, não sei se em Franca, hein? Um beijo. Beth, um beijo. Maribel, um beijo. Gerson, um beijo, viu? Daiane Castro, um beijo. Diana, um beijo. Paulo Neto, um beijo. Heitor, um beijo. Neta Almeida, um beijo. Tá passando. Beijo, Socorro. Beijo, Zilda, que é de Franca. Beijo, Elígia, Elis, Diego, Brito. Marta, um beijo, minha querida. Alabarce. Olha, eu tenho um espíritozinho de uma menininha chamada Alice, tá? Procurando a mãe dela. Se alguém no chat tiver uma filha desencarnada chamada Alice,
Getúlio Rodrigues. Beijo, Getúlio. Eu sempre vejo você no recado do YouTube, tá? Ah, fez uma pergunta legal. Ah, ele perguntou sobre a intimidade, se os espíritos conseguem ver a gente no banheiro. Olha, Getúlio, todo mundo me pergunta isso. A verdade é que os mais evoluídos, eles têm o respeito, né, pela sua hora. Então, o Daniel nunca entra no banheiro e tal. Mas tem outros que não, porque eles perdem muito essas coisas terrestres, né? Essas questões fisiológicas e tudo. E não é falta de respeito, é porque para eles o corpo já não tem mais aquela visão sexual que a gente vê, eles já são mais puros na questão de entendimento sobre esse aspecto, tá? Então, tem sempre alguém no banheiro comigo. Cubatão, Carmeita Mendes de Cubatão, um beijo, viu? Cris Mello, um beijo. A família Furco, Flávia, um beijo. Jucicleia, um beijo. Juliana, um beijo. Humberto de Oliveira, um beijo. Vou mandar um beijo para a dona Tita, tá? Vou achar ela. Ah, Renata, um beijo. Simone, um beijo. Beijo da família Bonardi, um beijo, um beijo, um beijo para todo mundo. Selma Félix, um beijo para você, para Pamela, viu? Beijo, Cláudia. Pronto, agora tiraram o chat, tá bom, gente? Então, fica meus agradecimentos a vocês. Lembre-se dos recados. Micaele para a mãe Anaíris, Ederson, que é Ed, para a mãe Lila, Marlon para a mamãe Solimar, Luiz Felipe para a dona Lúcia, Ed para a mamãe Fernanda, Rosemary para a irmã Roseli e Alisson para a mamãe Marlene. De vários lugares do Brasil, quem encontrar, dá o recado e pede para assistir o vídeo, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Na quarta-feira a gente vê e vamos falar sobre Maria Santíssima e vamos pedir para ela trazer os nossos entes queridos também para que cada um possa ter um refrigério. Sobre a psicografia que estão me perguntando muito, eu ainda não recebi a autorização, eles ainda estão resolvendo se vai ser permitido ou não, pelas regras, mas eu continuo esperando. Um beijão no coração de vocês, Deus seja louvado.